Meus irmãos, colocou a indumentária, entre pra dentro do vale. Não fique entrando e saindo pra fumar, pra passear, pra tomar um ar. É lá onde vocês se sujam. Colocam a indumentária, colocam o seu uniforme de trabalho e ficam nessa região, sentados na estrela, conversando, contando piadas, fazendo coisas que não tem nada a ver com o que está sendo realizado dentro do templo. E pessoas que atuam dessa maneira, muitas vezes elas se transformam, inclusive, em radar, porque elas ficam captando energias esparsas que estão soltas nessa região, e que as pessoas estão com a guarda aberta. Inclusive, eu aconselho que se precavenham e evitem esse tipo de coisa. A partir do momento que você se propor a realizar um trabalho espiritual, entre em sintonia, entre em equilíbrio, em harmonia, e não durante todo um trabalho, vamos dizer, um retiro, procure manter durante aquele dia a mesma sintonia, para que não quebre uma corrente, não quebre um trabalho que pode render bons frutos no final. Mas aqui nós temos uma cena aqui interessante, uma mulher chegando obsidiada, né? Nós vemos aqui um espírito atuando sobre ela, sendo dois recepcionistas tentando acalmá-la, e nas costas dessa criatura, além da obsessão, nós vemos aqui a atuação de um elítrio nas costas dessa pessoa. Quer dizer, uma pessoa chegando com grandes problemas e além da atuação, vamos dizer assim, na aura, ela ainda tem um problema de elítrio que poderia ser caracterizado como um câncer, uma doença assim localizada, fatal. Aqui nós temos uma outra cena que é uma pessoa chegando de maca e um obsessor em cima, atuando sobre ele, sobre o estômago dele. Quer dizer, uma cena que nós presenciamos quase todo dia aqui. Mas esta pessoa, na pior ou em situação difícil, ela conta com uma proteção que pouco acima, que quase se confundindo aqui com o cenário, temos um casal de pretos velhos, que de repente são entidades dessa pessoa e que trouxeram ele até aqui, encaminharam ele para a cura no tempo do amanhecer. Entre as pessoas, inclusive aquele fator que eu mencionei, do indivíduo se precaver, né, para não ficar com brincadeirinha, com piadas aqui na frente, porque muitas das vezes o cara está achando que está só ele mais um grupinho, mas existem espíritos aqui diversos, tanto bons espíritos como espíritos também que não tem nada a ver. E a prova disso é essa criatura, que é uma entidade que está passeando aqui tranquilamente no meio dos médios. Claro que em termos físicos a maioria não vê, mas existem essas presenças. Aqui temos uma outra criatura, uma cigana, que ela não seria um espírito, vamos dizer assim, de luz, porque ela tem uma aura um pouco enegrecida. A aura do espírito evoluído é uma aura clara, brilhante. Já do outro ser que seria caracterizado como um sofredor, ele tem uma aura enegrecida. E o outro interessante, outro fator que é importante ser mencionado, é a presença constante de guardiões na porta do templo. Aqui nós vemos a presença de um cavaleiro guardando exatamente a entrada. Isso ocorre sempre existem as presenças dessas criaturas. Aqui nós temos uma médium com a roupinha branca sentada nessa estrela, e sobre ela uma entidade manipulando. Certamente ela não está talvez bem, e está sendo assistida aqui na porta do templo. Aqui os médios, aqui são toda a região que todo mundo conhece, o Castelinho. Aqui está faltando nessa região aqui o Turigano, que quando eu pintei esse quadro, o Turigano ainda não havia sido construído. Era bem no início isso aqui. Essa parte seria a tapia. Tapia, ela está exatamente aqui, se for observar, ela está exatamente sobre a pira. E tanto é que quando é feita uma preparação, um trabalho de abertura, aqui no caso, é emitida uma força e é estabelecido um contato direto com o tapir.